Olá, meu nome é Luana Araújo, sou estudante e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí mais uma entrevista com esse brilhante profissional, Rogério Abi. Rogério, gratidão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. O Rogério já nos brindou, então, com uma entrevista espetacular, falando da trajetória dele com a parte de fisioterapia, né? Ele é um conhecedor profundo da área de saúde, da parte humanizada, né? Muito bacana. E na entrevista anterior nós falamos um pouquinho do óxido nítrico, né? E é interessante, assim, o prêmio Nobel as mais relevantes dos últimos anos, né? Em 1923, descoberta da insulina, né? Já ela, assim, para uso, é lógico que ela foi descoberta bem antes, mas para uso comercial mesmo, né? E que ajudou a vida de muitos diabéticos, né? Em 1945, da penicilina e em 1998, do óxido nítrico. E muita gente pode estar pensando assim, mas o que é o óxido nítrico? O que ele faz, né? Se faz bem, né? Então, tudo isso nós vamos aprender aqui com esse talentoso profissional, Rogério Abi. Rogério, fica à vontade aí, viu? Obrigado aí. Eu também, quando conheci, vou falar um pouquinho sobre o óxido nítrico, a palavra era um pouco estranha, né? Um pouco diferente, né? Mas aí a gente conheceu o Mário Virata, da Forém Invel, e ele acabou me explicando que o nosso organismo inteiro são avenidas inteiras de circulação de água, né? Mas como mais de 70% do nosso corpo é água, tudo é irrigado, né? Então quando alguma coisa fica parada, repercute na energia do todo, né? Então fica à vontade, né? Bom, falar sobre óxido nítrico é bem interessante, né? Eu vou falar da minha experiência com o óxido nítrico primeiro. Minha primeira experiência com o óxido nítrico não foi nem com a terapia de vestimenta da Forém Saúde Invel, foi com Covid. Então, os pacientes que tinham quadros mais graves e não conseguia subir a oxigenação do sangue, mesmo estando entubado, com tudo, acoplava-se o gás óxido nítrico no sistema de ventilação mecânica, para que com isso melhorasse as trocas gasosas. Por quê? A capacidade do óxido nítrico de melhorar a nossa circulação sanguínea é imensa. Então, imaginou-se, porque com criança funciona bem, que com os adultos funcionasse bem também, e foi uma terapêutica muito utilizada, né? Estatísticas do que o óxido nítrico fez ou deixou de fazer para paciente com Covid grave, eu deixo para outro momento. Certo. Porém, o óxido nítrico, ele tem duas formas de ser produzido, basicamente, né? Através da própria alimentação, ingerindo nitrato, alimentos que contêm nitrato, né? Verduras, alguns legumes como beterraba, por exemplo, algumas oleaginosas, né? Frutas como melancia, uva, que tem nitrato, em contato com as bactérias da boca benéficas são transformadas em nitrito, nitrito cai no estômago, contato com ácido clorídrico do estômago vira óxido nítrico. Porém, existe uma outra forma de produzir óxido nítrico, que é através do infravermelho longo. Porém, estudos com infravermelho longo já existem há muito tempo, no Japão principalmente, né? E lá eles comprovam que a utilização do infravermelho médio e longo ajuda a combater alguns tumores, ajuda a baixar a pressão, ajuda a prevenir infarto, ajuda a prevenir AVC, demências, né? Melhora a pele, melhora em geral, rejuvenesce. Por isso que o pessoal falava assim também, que pessoas que querem pegar o sol em praia, é recomendável das 7 às 10 da manhã e depois das 16 em diante,
tem a maior predominância do infravermelho, isso. E o resto é ultravioleta, Ultravioleta, né? exatamente. Então continua valendo esse conceito, né? Valendo, Tá. isso. Porém, faltava uma peça do quebra-cabeça. Faltava aquele estalarzinho para explicar melhor essa história do infravermelho ser tão bom. E aí, o Sr. Mário Hirata, com o Instituto Invel de Tecnologia e Pesquisa, junto com a Unifesp, né, e pesquisadores renomados, fez um teste com camiseta que contém a biocerâmica MIG-3 da Foren Saúde Invel em 30 atletas. Então, esses 30 atletas utilizaram camisetas placebo, normal, sem a tecnologia, e fizeram os testes com dióxido nítrico, colhendo saliva da boca, congelando a menos 75 graus, mandando para o laboratório para ver se os níveis estavam normais ou baixos. Perfeito. Deu o nível de cada atleta lá. Houve um período de descanso. Depois desse período de descanso, utilizou-se, por mais alguns dias, a camiseta com tecnologia da biocerâmica MIG-3. E os resultados foram espantosos com essa coleta da saliva para ver a quantidade de óxido nítrico que tinha depois de usar as mesmas pessoas, atletas, depois de usar a camiseta com tecido. Ou seja, ele descobriu o que faltava nesse quebra-cabeça do infravermelho e melhoria da saúde, é a produção de óxido nítrico. E por que ele resolveu pesquisar isso? Porque em 1998, 3 pesquisadores independentes descobriram que o fator de relaxamento do endotélio nada mais era do que o óxido nítrico. E o óxido nítrico sinalizava uma boa qualidade da condição do nosso sistema cardiovascular. E ele faz angiogênese, produz novos vasos sanguíneos, relaxa a musculatura dos vasos sanguíneos, diminui a adesividade plaquetária. Com isso, o sangue passa melhor, flui melhor, irriga todas as extremidades, irriga órgãos que estão com dificuldade de irrigação e combatem células ruins. Então, imagine você, as tantas doenças que existem, se receber mais nutriente dos órgãos e combater o que está ruim. O quanto de saúde isso não traz. E justamente pensando no óxido nítrico, é que o Instituto Invel de Tecnologia e Pesquisa começou a pesquisar outras coisas. Então, o óxido nítrico reduz cansaço, diminui inchaços. Então, começou-se a utilizar a tecnologia do infravermelho médio e longo nos tecidos, em Palmilhas, então, com a Guarda Municipal de Guarulhos. Então, reduziu 76% em média do cansaço dos guardas municipais, reduziu em média 61% o inchaço das pernas dos guardas municipais. Porque ele tem dia que eles carregam muito armamento, né? E fica pesado. E fica em pé muito tempo. Exato. Houve redução. Para você ter uma ideia, celulite, em 1990 e alguma coisinha, ele já vinha produzindo alguma coisa, porém, em 2004, houve uma necessidade de lançar um produto que pudesse agregar de forma mais simples no tratamento da celulite. E foi lançada uma bermuda anti-celulite. E ela comprovadamente, através de estudo científico, reduz a celulite e reduz medidas. Você usar uma bermuda, você reduz medida e reduz celulite. É uma coisa fantástica, mas por quê? Por causa da ação do óxido nítrico produzido dentro dos vasos sanguíneos, lá no endotélio, pela aceleração do movimento das moléculas de água devido ao infravermelho longo que a biocerâmica ajuda a devolver para o nosso organismo. Olha que coisa louca e fantástica. Não, inclusive o seguinte, com essa vibração das moléculas, quem tem, por exemplo, retenção de líquido, aquilo já vai sendo direcionado, né? Isso é tão verdadeiro que se você utilizar um pedaço de tecido, não precisa estar nem investindo. Por exemplo, vamos supor que você tem um edema linfático no membro inferior. Coloca o tecido em cima
desse edema linfático. Pode enfaixar e deixar ali. Você vai ver o quanto vai reduzir desse edema linfático, sem necessidade de drenagem linfática, sem necessidade de usar cremes, óleos, medicamentos, só de colocar o tecido em cima. Isso é uma realidade, não é distante, é uma realidade que já existe hoje. É fantástico essa tecnologia, e é para onde a medicina, é o futuro da medicina, né? É o futuro da medicina. E se você for pensar na característica de irrigação sanguínea, de retirar metabólitos ruins, as feridas que não fecham, pode ser um pé diabético, pode ser uma escara, né? Uma úlcera de pressão, você faz o curativo e coloca um pedaço de tecido sobre o curativo, ele vai regenerar todo esse tecido e vai acelerar a cicatrização. Então pense vocês, se nós estamos falando para um público aqui que é preocupado com saúde, se você tem no seu local de trabalho esses tipos de pacientes, você puder ofertar algo para minimizar o sofrimento, acelerar o processo de cicatrização, de cura, acelerar o processo de redução de edemas, o quanto isso não é benéfico. E pode-se pensar, mas isso é uma tecnologia muito cara, né? Não, caro é você ter que investir pesado em medicamentos, aí você tem que usar um outro medicamento para combater o efeito colateral daquele medicamento e vai prejudicando a sua saúde. Isso é caro. Você utilizar um tecido onde não tem contraindicação e você não vai tomar medicamento, é uma tecnologia extremamente barata. Tem o Dr. Alexandre Kalash, ele foi membro já da Organização Mundial da Saúde. Ele postou no LinkedIn dele uma coisa bem interessante. Em países desenvolvidos, os ricos, eles pagam $50 mil semanais atualmente só para entrar em clínicas de rejuvenescimento, para melhorar a pele, melhorar a saúde. $50 mil semanais. Então imagina você, se uma vestimenta que faz tudo isso, você usa no dia a dia, sem necessidade de internação, se isso é caro, é barato. É barato demais, né? Então se a gente pode ofertar, e aquilo que eu já falei na minha outra entrevista, sobre a preocupação social, do que nós podemos deixar de legado para a sociedade, esse é um legado interessante. Verdade. Se nós conseguirmos difundir esse conhecimento, desse tecido que eu estou usando aqui, que eu estou usando nesse colar, por exemplo, para melhoria da saúde da população em geral, para não utilização de medicamentos, que legado fantástico é esse que nós podemos deixar para a sociedade? É só difundir o conhecimento. É verdade. Eu, por exemplo, estou usando a palmilha, né? E eu sei que eu ando o dia todo, fico sentado muito tempo, né? Não tenho inchaço, dores dos pés, e eu sei que ele está me prevenindo, assim, eu não vou ter trombose com ele. Isso é fantástico. Exatamente. Os pés são os locais mais distantes do coração, né? Então, os dedos da mão também. Isso. Então, você está ajudando o coração, né? Aliviando o trabalho do coração, porque imagina você, um coração que tem que fazer muita força, porque a circulação está ruim nas extremidades, ele faz uma musculação, ele fica hipertrofiado. Se o coração hipertrofia, as câmaras cardíacas diminuem de tamanho, vai ter a capacidade de enchimento menor, aí vai ficar com a frequência cardíaca aumentada. Isso é extremamente prejudicial para a saúde. Então, se a gente consegue fazer isso, como você falou, usando uma palmilha, você resolve muitos dos seus problemas, né? Então, eu, por exemplo, estou usando suporter, que é uma peça que eu coloco aqui. Eu estava com o organismo todo inflamado, confesso, só que estava acostumado. Depois que eu comecei a colocar a vestimenta, desinflamou tudo e hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Aliás, você sabia que o óxido nítrico também tem a capacidade de liberar a produção de adenosina. A adenosina é um hormônio que ela estimula o
seu relaxamento durante o sono. Então você dorme mais rápido, você aprofunda no sono, você tem aquele sono que você sonha e lembra do sonho, você dorme profundamente por mais tempo, você acorda regenerado. Óxido nítrico. Se a gente utilizar tecido com a tecnologia MIG-3, a gente faz isso também. E quer melhorar mais ainda a qualidade do sono? Desliga celular, não liga a TV, apaga a luz, porque isso libera uma outra coisa chamada melatonina. A melatonina ela libera quando a gente está em ambiente escuro. Por isso que se a gente está assistindo uma aula, apaga a luz, a gente vai ficando com sono, porque libera melatonina. Então se nós liberamos a adenosina com infravermelho longo e apagamos as luzes, sua qualidade do sono é fantástica. Vai precisar pôr o galo para cantar na orelha, para acordar. Perfeito. Que ótimo. Rogério, inclusive na Fora em Saúde, você tem ali, além da palmilha, meias, bermudas, né? A luva, a pessoa que trabalha em esforços repetitivos, né? Usando a luva nunca vai ter lerdorte. Então usa como prevenção, não espera ter, né, para poder usar. E além de prevenção, sabe, o fato da circulação estar melhor, se você tiver manchas na pele, vai desaparecer, ela vai ficar mais hidratada. Então, eu mesmo utilizo e lesões que eu tinha na pele desapareceram. É interessante mesmo, porque ele age em molécula de água, né? Esse infravermelho longo. Então vai hidratar mais, o colágeno melhora, a qualidade da pele melhora. Se você utilizar, por exemplo, máscara para dormir... Sim, eu uso, Então, reduz as rugas, isso comprovado cientificamente. Quem tem olheiras, reduz as olheiras. E não é por causa do efeito do infravermelho longo, é por causa do ácido nítrico local. Além disso, o que ele faz? Quando eu tenho o dia agitado, aquela onda gama, ele joga para a onda alfa, que é mais branda, e induz aquele sono REM, que é o reconfortante. E não só isso, foi bom você lembrar isso. Se nós utilizarmos, por exemplo, um boné ou um tecido na cama para dormir em cima, o que ele faz? Ele melhora a sua capacidade de concentração para estudo, para memorizar as coisas, justamente por isso. A gente tem aquelas ondas alfa, beta e gama. As ondas gama, elas são aquelas que nos mantêm muito alerta para tudo, que a gente não consegue concentrar. Como isso, o óxido nítrico libera melhor as ondas alfa, a gente tem uma capacidade de concentração. Eu sei que não vai cair o prédio, então eu fico concentrado naquilo que eu tenho que fazer. Então, até para aprendizado, é benéfico você utilizar um tecido da Foren Invel. É sensacional. Perfeito. Rogério, nós estamos nos instantes finais. Eu te agradeço imensamente pelas valiosas informações, tá? Você pode deixar seus contatos aqui, por favor? Assim, bom, em caso de redes sociais, eu não sou tão fã de rede social. Eu tenho meu Instagram, que é o @RogérioAdrianoAbe, que é o meu nome completo. E a minha filha também fez um TikTok para mim, que é o @Rogério_paliativista. Mas se quiserem entrar em contato por WhatsApp para tirar dúvidas, fiquem à vontade. Meu telefone é o DDD 11 99400 2230. Ok. Internautas, meus agradecimentos então a esse brilhante profissional, Rogério Abe. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.